suposto suicídio. Eu ia dizer que era um suicídio, mas para já as investigações ainda decorrem e só podemos adiantar que esta adolescente de 17 anos se suicidou atirando-se do andar onde residia com o namorado e assim falecendo. Ela tinha muitas aspirações na sua vida, mas também lhe era reconhecida uma vida difícil, um relacionamento difícil com aquele com quem partilhava um apartamento. Lembramos agora este caso com uma dramatização. Aos 17 anos, Jennifer Vitorino já estava lançada no mundo da moda. Capa de revista e com experiência na passarela, a vinda do Brasil para abraçar o sonho europeu em Portugal já estava a dar frutos. Isto até se apaixonar por Miguel Silva, um empresário de 31 anos que cedo lhe ensinou o significado da palavra traição. Da fama de playboy não se livra e a jovem teve de aprender a conviver nesta conflituosa filosofia de vida do namorado. Na quinta-feira da semana passada, Jennifer saiu de casa pelas 20h30 para ir ao aniversário de uma amiga de Miguel. Estava ela longe de imaginar o que a noite lhe reservava. Uma sequência de peripécias e violentas discussões precipitaram a atitude do companheiro, que quis assim terminar unilateralmente a relação. Jennifer ficou simplesmente desolada, não quis regressar a casa nessa noite e preferiu dormir na sala de jantar, enquanto Miguel estava no quarto com outra mulher. Este retorcido jogo de emoções terá sido corrosivo demais para Jennifer. Às 6 da manhã, quando Miguel acorda, depara-se com a janela da sala aberta. Foi ver e na rua a namorada jazia morta. Numa carta de despedida, a jovem traduzia por palavras a razão por trás deste derradeiro ato de desespero. Estou cansada de sofrer. Sinto-me culpada por esta relação não ter dado certo. Peço à minha mãe que me perdoe. A mãe continua a não acreditar na veracidade desta carta, que será agora submetida a análises periciais de grafologia pela PJ. Enquanto isso, a autópsia não revelou qualquer indício de violência que comprovasse a tese possível de homicídio. Para já, Miguel não foi constituído arguido, mas as investigações prosseguem até que todas as dúvidas estejam esclarecidas. E tem sido exatamente a carta de despedida que mais tem levado os pais, principalmente a mãe desta jovem, a duvidar do ato, duvidar do suicídio, julgando tratar-se antes de um homicídio. Connosco temos o Manuel Serrão. Olá, Manuel, e também Francisco Queiroz, que é investigador em Psicologia da Escrita, e daqui a pouco também vamos tentar perceber se, através das letras, através da escrita, nós podemos revelar efetivamente qual é a nossa intenção, ou se é possível também determinar alguns factos, isso já saberemos, mas começo por ti, Manuel. Este é um caso, aparentemente, de um suicídio passional, aparentemente, mas estamos aqui face a uma adolescente, menor, que vive já exatamente como se fosse uma adulta com alguém e que não terá a sua personalidade completamente constituída, não é? Pois, a situação é muito complicada pela idade, pelas circunstâncias, enfim, as notícias que existem ao momento... Sim, enfim, nós só podemos basear os nossos comentários às notícias de facto que a rapariga se terá tirado num ato de desespero, e a minha primeira nota era um bocado essa, de dizer que a vida... Não há nada que valha a vida. Nenhum homem, por mais bonito e interessante que seja, nenhuma mulher, por mais fantástica, vale a vida de uma pessoa. Quem estiver a ver desta idade ou de alguma idade mais nova, não é? Onde estas duas cá se põem com outra força, deviam perceber isto mesmo. Quer dizer, não há nada, não há nenhum desgosto que valha a vida. E, portanto, se de facto se por causa de um desgosto de amor que isto aconteceu, não é? Isto aconteceu, quer dizer, isto é um mau exemplo. Quer dizer, isto é o que não se deve fazer. Tudo na vida tem remédio menos a morte, como se costuma dizer, não é? E de facto, se calhar aquele homem por quem ela estava, aquele rapaz ou o homem por quem ela estava apaixonado, era um episódio na vida. Se calhar seguramente, continuando, ela tinha todas as condições para isso, que iria encontrar e ia ser feliz com outra pessoa, ou de
outra forma, ou de outra maneira, e isso agora com a morte é que é irremediável. Portanto, se de facto se tratou... Agora, eu também conheço várias pessoas, até mais velhas, que têm uma espécie de matação pelo abismo, quer dizer, só gostam de pessoas complicadas. Aparentemente a relação era complicada, pelo que se sabe. Temos com certeza no nosso círculo de amigos alguém que já se envolveu... E essas pessoas precisam ter mais força, precisam ter mais capacidade de resistir. Quer dizer, se de facto tem uma tendência para pessoas um bocado mais problemáticas, ou que dão mais trabalho, ou que são mais complicadas, também têm que ser capazes de resistir a essa dificuldade. Se não podem ficar numa relação que é problemática, se não tiverem resistência para aguentar as coisas, não é? Quer dizer, como pai, como educador, não te causa aqui alguma estranheza alguém com 17 anos estares a ter um relacionamento com alguém de 31 com tanta liberdade, passa a expressão, permissão, para manter uma vida conjugal como esta rapariga já desconhece? Isso são sinais dos tempos que eu acho que não são bons sinais, não é? Mas aparentemente a família vivia no Brasil, ela já estaria cá, enfim, desde os 16 anos. E a mãe também, não é? A mãe também. Acho que a família... Também o irmão. O pai é que só chegou agora. Sim. Eles veio para Portugal em 2007 com a mãe e com o irmão. Exato. Com a mãe e com o irmão. E pronto, mas no Brasil nós sabemos que eles têm outros hábitos, mas a mim mete-me um bocado de impressão, quer dizer, agora eu não sei se houve conversas com a mãe, se não houve, se também estava por dentro do assunto, se não estava, também se não estava uma filha menor, apesar de tudo, é culpa também da mãe, se calhar, porque agora se calhar tem um arrependimento, de qualquer forma, mesmo eu gostava de dizer, também há outra coisa que é segura, para a Jennifer já nada a salva, não é? Mas também tenho a certeza que quer o rapaz, de facto, tem alguma culpa na consciência em termos de comportamento, não estou a falar de outras culpas, não é? Acho que este desfecho também que o vai martirizar para o resto da vida. Estou convencido, não sei que tenha um mínimo, mas imaginando que tenha um mínimo de coisa que vai martirizar. E a mãe também, ela agora vai fazer uma reflexão e se calhar vai descobrir que se calhar a tal liberdade exagerada e a falta de acompanhamento, se calhar às vezes é um mau resultado, não é? E até vos quero perguntar mais, quer a um, quer a outro, porque ambos tiveram formação jurídica. Um homem de 31 anos, vivendo com uma mulher de 17, não pode ser acusado de abuso sexual de menores? Pois, menores aí já seria adolescente, não é? Portanto, aí eventualmente poderia configurar um caso de sexo adolescente que depende de queixa, não é? Mas depende de queixa? Depende de queixa. Pois não faço ideia, daí vos estar a perguntar. A lei tem vindo a mudar, mas eu penso que... Estamos a falar de uma menor. Pois, sim, mas no caso da agressão sexual, a partir dos 16 anos, não é? Sim, Configura... dos 16 aos 18, não é? Sexo adolescente, sim, mas tem que haver queixa, penso eu, não é... acho que, aliás, a propósito do caso Casa Pia, eu lembro-me... Sim, falou-se muito nisso, não é? Até porque o enquadramento legal seria diferente, não é? Exatamente. Para quem tinha mais de 16 sim, anos. Depende de participação, claro. Há uns prazos muito mais curtos até para participação e tal. Mas, quer dizer, nós também, enfim, apesar de tudo, aquilo que transparece é que havia uma relação consentida, no sentido de natureza, sim, mas, porque ao que parece foi mas também é esquisito ser verdade. Um homem que terá avisado a mãe da jovem que ela se tinha suicidado. Que nada nos indica que houve aqui abusos, ou pelo menos nós também. A informação é certo que é parca, não é? A situação para possamos fazer uma análise. É anómala, e eu acho que temos que aqui retirar um pouco aquilo e voltar ao princípio. É um pouco aquela ideia de que quem está a pôr os olhos nisto tem que perceber que tem que ter cuidado nas relações com que se envolve. Se elas são complicadas, tem que perceber, tem que se calhar falar com pessoas mais velhas, aconselhar-se, perceber, porque às vezes diz que o amor mata, mas também se costuma dizer, como se vê, mas também se costuma dizer que o amor é cego. E se calhar, se nós tivermos cuidado com aqueles amores que são cegos, talvez evitemos aqueles amores que matam. E, portanto, quando o amor é cego, nós temos que ir a um oftalmologista, entre aspas, qualquer, seja a família, seja alguém mais velho, que nos possa ajudar a ver com outros olhos a realidade. Porque, quer dizer, eu não acredito que a Jennifer, com a relação que tinha, segundo o que se sabe, e pelo que deixou escrito, que achasse que tinha uma relação absolutamente normal. Portanto, se calhar devia-se ter aconselhado com outras pessoas. Devia ter já se tinha queixado de violência. Já se tinha queixado e, portanto... Não era propriamente uma relação tida como normal. Normal, portanto, se calhar, enfim, até porque está com uma pessoa mais velha e as pessoas mais velhas podem ter muito juízo ou podem não ter. Ou podem não ter. Francisco Queiroz, sabemos que esta carta vai passar por um exame de grafologia. O que é que se consegue detectar num exame desta natureza? Eu não sei se vai passar por esse exame ou não. Pois, pelo menos é aquilo que das informações aqui há duas vertentes. Diga. Por um lado, saber se foi ela que escreveu. Portanto, é uma questão de saber se é falso ou se é autêntico. Consegue-se saber isso? Consegue. Sim, obviamente que existe sempre uma margem de erro,
Normalmente em situações limite, supondo que terá sido ela a escrever, em situações limite, Esse é um dos torna-se mais argumentos, difícil. por exemplo, da mãe da Jennifer. Diz que aquela carta, a assinatura, que sim, parece ser a dela, mas o conteúdo da carta que não parece a letra dela. O que também gera aqui alguma Nós estamos a especular, controvérsia, obviamente, não é? Estamos Claro, estamos apenas todos a a- especular. mas partindo do princípio de que é verdadeiro, é óbvio que uma carta que é escrita antes de alguém se tirar a sua vida, à partida a pessoa não estará em si. E, portanto, isso tenderá a verificar-se em determinados indícios na própria escrita. E, portanto, à partida não será a mesma escrita numa situação normal. Não é? Portanto, é preciso que seja alguém capaz e que possa verificar, de facto, se essas diferenças se têm a ver com o estado emocional da própria pessoa ou se terá sido uma outra pessoa a escrever. Sim, o que a escrita não revela é factos. Exatamente. Não é? Isso também é importante. Isso é algo que eu costumo muitas vezes insistir. Portanto, não são... Nós, através da escrita, vamos, sobretudo, procurar as predisposições, as tendências, a estrutura da personalidade e o próprio estado emocional, se nós conseguirmos ter amostras de comparação mais antigas, mas não os factos, nunca. Trata-se de uma adolescente. Com 17 anos ela já tem uma escrita definitiva? É difícil responder a isso, porque a maior parte das vezes não. Com 17 anos não. Ainda para mais porque as adolescências cada vez são mais prolongadas para a frente, mas em situações, por exemplo, como esta, em que há uma profissão e há uma mediatização que impele as pessoas a serem adultas mais cedo do que é suposto, às vezes Auguravam-lhe um futuro na moda? Sim. Às vezes há situações em que as pessoas são de facto obrigadas a crescer muito depressa e depois a escrita como produto humano tende a acompanhar isso também. Com algumas contradições pelo meio, mas tende a acompanhar. Consegue-se traçar um perfil psicológico a partir da escrita? Sim. Da nossa escrita? Sim. Em condições ótimas, sim. Claro, se for apenas uma palavra, não, isso é insuficiente. Até as questões culturais podemos vê-las nas escritas. Pergunto isto. Um português escreve diferente de uma outra nacionalidade Caligrafia, qualquer? não é? A caligrafia será diferente? Da sua letra. Sim, há determinados, por exemplo, se pegamos na assinatura, que é um gesto mais livre, há determinados aspectos de adorno da assinatura que, por exemplo, para um português são bem aceitos, mas, por exemplo, para um nórdico não são. Portanto, tem a ver com questões culturais, claramente. Também são avaliadas. Isso com certeza que também ajuda. Feito esse exame, e eu reforço esta ideia porque há muito quem tenha a presunção de que basta ler e basta fazer uma análise à carta para imediatamente conseguirmos encontrar o motivo que fez com que a rapariga se lançasse do 15º andar. Feito esse exame, qual é o resultado final? É confirmar-se se a letra, por exemplo, aquilo que se consegue, é confirmar-se que a letra era da própria, admitir-se a probabilidade de que a letra seja dela. O que é possível subtrair-se? Sem conhecer esse caso, portanto, aquilo que eu faria se estivesse a fazer um exame era primeiro determinar se de facto foi ele que escreveu, todas as partes. Comparando com outras cartas escritas. E depois disso, tirar conclusões sobre a estrutura psicológica e sobre o estado emocional naquela altura. Portanto, para verificar qual é a estrutura psicológica de base, porque eventualmente até nós podemos achar que havia problemas, sei lá, de distúrbios de personalidade, e até pode não ser bem o caso. Portanto, é tudo uma questão de termos o conhecimento dos amigos e da família que dizem como é que era a jovem, e depois vemos o outro lado, que é o lado mais... o lado lunar, não é? Como se costuma dizer, portanto, que é isso que nós vamos verificar. Portanto, há características que podemos ver na escrita, mas depois não se manifestam. Exatamente, que estão latentes e que depois nós, cruzando esses dados, podemos tirar mais conclusões. Mesmo sem saber os factos. Recentemente houve um massacre no Rio de Janeiro, como se devem recordar. Nós temos uma imagem de uma carta escrita pelo suicida, ele acabou depois por suicidar-se, mas também homicídio e suicida. A partir desta letra nós podíamos indiciar uma personalidade que era capaz de uma loucura daquele... Não, porquê? Porque nós podemos... para já... Esta é a letra do homicida brasileiro. Estamos a falar de alguém que é de outra cultura, portanto, deveria estar alguém aqui do Brasil para responder, porque é preciso uma habituação também à forma como as pessoas escrevem numa determinada cultura. Mas, independentemente disso, o que nós podemos verificar neste caso é que se trata de alguém com alguma imaturidade, bastante imaturidade, tradicionalista, portanto, muito apegado diremos quase fundamentalista, depois até se formos ao conteúdo
conteúdo da carta vamos verificar isso. Se ouvirmos no YouTube... Questões então, religiosas ainda, e tudo. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que vá haver a passagem ao acto, lá está. A questão dos factos, aqui nós não podemos chegar a ela. Há muitas pessoas que vivem até em situações mais problemáticas do que este jovem e que nunca passam ao ato. Isto depois depende muito de circunstâncias exteriores, se são apoiados pela família, se tiveram, em termos éticos, se tiveram uma educação não demasiado rígida, mas não demasiado laça. Portanto, tudo isso tem influência. Onde é que consegue encontrar, se está aqui a cópia da carta, onde é que consegue encontrar aqui algumas características que definam a probabilidade de se tornar alguém tão violento ou alguém violento? Não há possibilidade? Não, há a possibilidade de, através desta amostra, concluir que é uma pessoa extremamente ansiosa, que remói muito para dentro, pronto. Até porque o tamanho da letra não é exatamente a mesma, se olharmos para... Sim, que procura adaptar-se numa perspectiva tradicionalista, mas que não é capaz de se sentir bem com ele próprio. Claro que está muito rasurada. Exatamente, sim. Portanto, isso é um mau princípio à partida, mas não é isso que me diz que vai acontecer alguma coisa. Imediatamente, até porque a análise tinha que ser com certeza mais profunda todos os atos e anteriores textos. E há situações em que há pessoas que escrevem com este perfil e que exercem uma catarse quase diária, porque estou-me a lembrar, por exemplo, dos artistas, e a arte para eles serve precisamente para isso. Para Francisco e Manuel, nós temos algumas entrevistas que foram conduzidas pela Serenela Andrade com amigos, queremos que são amigas desta jovem e que vamos ouvir. Estou junto da Igreja do Campo Grande, em Lisboa. É aqui que se encontra o corpo de Jennifer Vitorino, a jovem modelo de 17 anos que, na madrugada da passada sexta-feira, se atirou de um 15º andar da Torre de São Rafael, na Expo. Tenho comigo alguns amigos, alguns colegas. Boa tarde. Eu gostaria de saber algumas coisas sobre a Jennifer. Vocês estudavam juntas no Padre António Vieira. Há quanto tempo é que se conheciam? Eu conheci a Jennifer o ano passado, mais ou menos no segundo período. Foi uma vez que ela por acaso veio falar comigo e desde aí falávamos na escola quando nos encontrávamos. E ela é sempre uma rapariga alegre e sempre estava tudo bem com ela, não tinha problemas e sempre assim, ao longo dos anos. Nunca comentou nada sobre o namorado, a relação? Não. Ela disse que não falava comigo, que não era das amigas mais próximas, era só uma colega. Mas pelo aquilo que eu via dela, ela nunca estava triste. Estava sempre alegre, sempre com um sorriso na cara. Muito obrigada. Peço-lhe o seu nome também, já agora não... Liliana. Liliana. Aqui quem é que temos? Vanessa. Vanessa. Era a amiga mais íntima da Jennifer? Sim. Conheciam-se há mais tempo? Não, conhecíamos-nos este ano letivo. Nós estávamos juntas, éramos amigas, andávamos sempre juntas, falávamos de tudo. Ela contava-me tudo, eu contava-lhe tudo a ela. Ela era muito divertida. Ela fazia rir qualquer pessoa, contava mal. Não sei. O que é que nós podemos dizer sobre este namoro que ela mantinha com o Miguel? Não era muito bom para ela estava muitas vezes triste.